Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Você sabe o que são comportamentos compulsivos? Bom, as compulsões são hábitos aprendidos e seguidos por uma gratificação emocional, normalmente com alívio de ansiedade ou angústia. São ações que as pessoas não conseguem evitar sem ajuda. Hoje você vai acompanhar uma entrevista com o psiquiatra Geraldo Balloni sobre as causas dos comportamentos compulsivos, como identificar se posso ser uma pessoa compulsiva e os tratamentos oferecidos pela psiquiatria. Vai conhecer também tudo sobre a produção e o cultivo do palmito pupunha, considerado um negócio rentável e de grande importância para a preservação do nosso meio ambiente. Você não pode perder. Confira agora a entrevista sobre os comportamentos compulsivos. Nós queremos ajudar quem passa por esse problema. Os comportamentos compulsivos atingem pessoas que não conseguem se livrar de hábitos sem ajuda. É o caso de quem malha demais, de quem é magro e mesmo assim não se alimenta por medo de engordar, ou de quem não consegue se livrar de drogas, ou ainda de quem não se afasta do jogo, mesmo sabendo que vai perder muito dinheiro. Esses comportamentos acabam aliviando as tensões das pessoas. Eles se caracterizam por serem repetitivos e por se apresentarem de forma frequente e excessiva. Não existem causas bem estabelecidas para esses comportamentos. Na maioria das vezes aparecem em pessoas com traços de ansiedade, problemas familiares ou por razões individuais relacionadas às vivências do passado e até mesmo por razões biológicas. Diante da sociedade em que vivemos, muitas atividades que até então poderiam ser consideradas apenas como lazer, esporte e necessidade acabam se tornando compulsões sem controle. Por isso, às vezes, é importante mudarmos nossa rotina para não corrermos o risco de nos tornarmos pessoas compulsivas. E quando isso se tornar sem controle, é importante buscar a ajuda de especialistas. Bom pessoal, o programa Mais Cidadão está sempre perto das questões ligadas à comunidade. E a gente muitas vezes recebe telefonemas, e-mails pedindo assuntos para serem debatidos. E hoje o assunto é comportamentos compulsivos. Para isso, nós estamos falando com um craque, o psiquiatra Geraldo Balloni. Realmente é um tema muito interessante, é uma pauta muito atual e que incomoda muita gente. Pois é, vamos falar, por exemplo, daquelas modelos que no mundo inteiro são conhecidas como pessoas que precisam ficar magras de alguma forma. Elas muitas vezes comem e acabam achando que vão engordar, ou vomitam, ou provocam o vômito e tal. Como é que funciona isso na cabeça de uma moça dessa que precisa e quer ganhar vida como alguém que tem que ser magro? Então, esse é um dos casos raros, mas é um dos casos onde a cultura influencia muito a patologia. Ou seja, há um apelo cultural nesse grupo, nesse segmento só do modelo, da estética, para que sejam magérrimas. Aliás, até uma estética, se me permite um comentário muito pessoal, que nem agrada tanto ao público masculino. Sim. Deve agradar predominantemente ao público feminino ou aquele grupo restrito de modelos. Mas eu tive uma notícia muito boa antes de falar da patologia. O Estado de Israel recentemente editou uma lei proibindo o desfile de modas quando a modelo tiver um índice de massa corporal abaixo de 17. Sim. Eu acho isso muito brilhante, muito bom, porque preserva inclusive a saúde dessas moças que estão sempre competindo. Mas voltando à história da compulsão, a compulsão é aquele pensamento realmente, como você acabou de dizer, professor, que ela está achando-se muito gorda. Embora todos, invariavelmente todos, digam que ela está magérrima, magra, não tem mais aonde perder peso, ela se acha gorda, ela vê uma dobrinha aqui e me pergunta às vezes, e essa dobrinha aqui? E a gente fala até brincando, se não tivesse essa dobrinha, você não conseguiria abrir o braço. Então, e a minha barriga, que quando eu sento faz uma dobrinha, é muito natural também. Mas ela se enxerga, ela tem uma alteração do esquema corporal, ela se enxerga gorda, então ela tem essa compulsão de
No caso da bulimia, provocar o vômito, ou tomar laxante excessivamente, ou tomar diurético também, tudo para contribuir para perder peso. Ou no caso da anorexia, que é um parente próximo, aquela que se recusa a comer, realmente não quer comer nada. É um transtorno alimentar e um bom exemplo de comportamento compulsivo. Então a compulsão é alguma coisa que a pessoa acaba fazendo, mesmo sabendo que aquilo faz mal ou para a sua saúde, ou para as pessoas que estão em volta dela, e ela não consegue deixar de fazer isso. Não consegue. A crítica da pessoa, aliás, é muito angustiante. A pessoa que tem compulsão, ela sabe que o seu procedimento acaba resultando em prejuízo. Veja bem, um comprar compulsivo, por exemplo, ele sabe que economicamente pode ter algum problema. Ou trabalhar compulsivamente, idem. O jogar compulsivamente, que é o jogo patológico, vai ter uma consequência social, financeira muito grande. Sim. Mesmo tendo essa noção clara, ele não consegue evitar esse impulso e essa compulsão. A pessoa não consegue parar de jogar. O que tem que fazer para essa pessoa, além da consciência dela, desse caráter crítico que o senhor já se referiu, como é que a pessoa pode ser ajudada para terminar com esse vício? Nesse caso, tem tratamento, mas é um tratamento, já vou antecipando um pouquinho, é difícil e complicado. Por que é complicado? A medicina oferece recurso farmacêutico, medicamentoso, que pode aliviar, minimizar e auxiliar muito esses pacientes. Entretanto, a área afetada do psiquismo é uma área onde a gente não tem acesso. Sim. É a área da vontade. Essa área da vontade em psiquiatria chama-se volição. Volição é o controle da vontade. Então, se não tiver um empenho muito grande do paciente associado ao tratamento medicamentoso, por isso que eu digo sempre, o medicamento às vezes é indispensável e insuficiente ao mesmo tempo. Sem remédio não dá, mas só com remédio também não. Eu preciso também de uma terapia de apoio para que a pessoa, que é o artista principal da vida dela, Sim. ele é que vai determinar, através da sua vontade, o sucesso desse tratamento. Como é que a pessoa consegue, pela primeira vez, sentir que ele é vítima desse vício? E como é que os psiquiatras podem ajudar para resolver uma situação como essa? É uma pergunta que o professor faz que já tem uma resposta embutida. Como é que a pessoa pode perceber que está doente e precisa de ajuda? Bom, esse é o primeiro passo da ajuda dela, ela saber-se doente. Que o pior paciente psiquiátrico é aquele que se recusa a saber que está doente, é aquele que tem uma negação de seu próprio sofrimento. Certo. Então, neste caso, ele sabendo. E quando que ele sabe que não é apenas uma mania? Por exemplo, eu tenho uma mania que esse vaso fique colocado desse jeito e não de outro. Por que eu sei que isso é uma doença e não é uma mania? A psiquiatria tem 2 critérios básicos de diagnóstico. O primeiro critério é o estatístico, quer dizer, está igual a todo mundo ou está diferente de todo mundo? Se está diferente de todo mundo, já é um indicativo, é um sinal de alerta. E o segundo critério é quando tem sofrimento. Sim. Se isso implica em sofrimento da pessoa, seja um sofrimento físico, psíquico ou social, se houver sofrimento nas pessoas, no sistema que está perto. Então, quando há o sofrimento, por exemplo, começa a atrapalhar o desempenho dele, talvez, às vezes. Alguma minúcia até é bom. Veja bem, a pessoa que tem uma vocação para a ordem das coisas, até um certo sentido é bom, contribui para o sucesso profissional, pessoal, etc. Agora, o que não pode é ele se escravizar totalmente em função daquilo. Tá certo.